Voltamos agora com o nosso terceiro bloco, onde paramos. Foi questionamento a respeito de emprego e hospitalidade. Essas situações automaticamente geram abuso de confiança? Será que basta eu colocar alguém para trabalhar na minha casa? Basta eu trazer alguém para dentro de casa? Num sentido de hospitalidade. Será que isso, se essa pessoa furta, eu terei a qualificadora do abuso de confiança? Então, é algo muito interessante. E aí você vai o quê? Pegar o seu caderno, já deixei aqui no ponto uma folha em branco, né? Para que você aí no seu caderno faça essa observação importantíssima, tá? Lembrando mais uma vez, né, solicitando a você, faça inscrição no nosso canal, deixe aí marcado o sino, tá? Para próximos vídeos você possa ser avisado, e ao final deixe seu like se gostou do vídeo, tá? Deixando também aí o meu perfil no Instagram, @jofferson.pc. Então vamos lá? Anotação: tanto o emprego quanto a mera hospitalidade olha a palavra, não geram automaticamente a qualificadora de abuso de confiança. Deve haver uma análise do caso concreto, exigido fazer questão, uma análise sobre um indício que havia realmente confiança na relação empregatícia ou na situação de quê? De hospitalidade. Professor, ainda ficou meio nebuloso na cabeça, já surgiu aquela dúvida. Vamos para os exemplos práticos. Eu coloco alguém para trabalhar na minha casa, mas ao sair, eu sempre tranco tudo. Gavetas, armários, guarda-roupa, quartos, e levo a chave, deixando apenas a pessoa na parte externa de quartos, de locais onde tenham bens. Isso é confiança? É lógico que não. A mesma situação se eu trago alguém para dentro de casa e fecho tudo, não dou nenhum acesso aos bens que eu tenho, alguma dúvida que possam ser levados. Confiança significa dizer, alguém trabalha na minha casa, eu saio tranquilamente sem fechar nada, eu entendo que aquela pessoa é confiável, posso ter situação de lealdade dela. Então, muito cuidado. Se houver confiança na relação empregatícia e o furto ocorrer, a palavra para esse tipo de furto é famulato, tá? Famulato é a nomenclatura utilizada para emprego, para a situação do furto quando há confiança empregatícia. Bom, tudo ok aí? Anotação no caderno? Então vamos continuar. Próxima qualificadora, pessoal. Fraude. Sempre coloque isso na cabeça. Sempre que houver fraude, é porque algo uma cortina de fumaça foi gerada para que você desvigie o bem. Reduz a vigilância da vítima. A coisa, lembrando, tem que ser subtraída. Por quê? Porque se ela é subtraída, mediante essa fraude, ok, parágrafo 4º, qualificador aí para o crime de furto. Agora, nós temos que diferenciar aqui do estelionato, tá? Está falando muito dele, é um dos crimes que nós ainda vamos analisar. Então, o estelionato, qual é a diferença para o furto mediante fraude? No furto mediante fraude, a situação aqui traz o quê? O agente buscando algo que facilite o furto. A pessoa ela não entrega o bem, ela é subtraída. Tá? Ela tem o seu bem subtraído. Então, apenas a vítima ela desvigia o bem. No estelionato, não, pessoal. No estelionato, a participação da vítima ela é essencial. A vítima entrega. Então, aqui ó, o verbo é
entregar. A vítima, ela entrega, tá? Ela entrega o bem para o estelionatário. O estelionatário cria uma fraude, um engodo, para fazer a vítima entregar. Então, aqui você tem um ato bilateral. Vítima entregando para o agente. Aqui não. Aqui, a vítima, tá? Ela não tem participação direta. Ela apenas desvigia. Então, a vítima aqui ela é subtraída. Bem que ela tinha subtraído. Tá? Traída. Então, cuidado com isso. Muita atenção. Tá? Muita atenção mesmo. Então, acabamos de fazer a diferença entre fraude e estelionato. Fraude, a vítima desvigia o bem diante da situação que foi colocada para ela entender que era a realidade, quando na verdade o dólar era de subtrair. Vamos dar um exemplo prático? Alguém chega na tua casa com uma roupa da companhia de energia e diz que quer fazer a leitura. Você observa que ele está com da empresa, observa que ele está com o macacão e diz: olha, entra aí que eu vou aqui só tirar a roupa do varal. Nesse momento ele encontra um celular disponível, desvigiado, e leva esse bem. Então, nesse caso, furto mediante fraude. Estelionato. Simplesmente você está ali no local, a pessoa diz: olha, eu estou aqui vendendo uma rifa de um veículo. Vai ser leiloado, vai ser rifado amanhã. R$500. Tá? Já que você encontra um veículo por R$500. E ele vai falando, vai te levando a crer que isso ia acontecer e você dá os R$500. Estelionato. Não é furto mediante fraude. Bom, fiquem atentos quanto a isso. Situações possíveis de surgirem em uma questão. Primeira situação: posso ajudar? Alguém chega numa fila de banco e pergunta: posso ajudar? Você simplesmente diz que sim, eu estou aqui, não consigo tirar o dinheiro. A pessoa troca o cartão, o seu cartão, por outro. Nesse caso, estelionato ou fraude? Furto mediante fraude. Tá? Furto mediante fraude. Porque você não entregou o cartão para ele, seu. Você entregou simplesmente para buscar ajuda. E ele substituiu. Muito cuidado com esse caso também. Tá? Outro caso prático. A situação do test drive. Você vai a uma concessionária e solicita o test drive em veículo. O vendedor fornece o veículo, ele sai com esse veículo e vai embora. Lembrando que isso não é apropriação indébita, tá? Vai ser o quê? Um furto mediante fraude. E não é estelionato, porque a posse não foi desvigiada. Cuidado, muito cuidado com essas situações, tá? E a outra que seria aquela situação de você ir a um restaurante, um hotel, e você entregar as chaves do seu veículo para um manobrista. Também furto mediante fraude. Furto mediante fraude. Bom, cuidado, são casos que corriqueiramente surgem em questões, seja de OAB, seja de concurso. Então vamos continuar. Escalada. Olha isso. Muitas vezes o aluno ele tem aquele entendimento de que escalada é apenas subir. Cuidado com esse entendimento. Escalada significa esforço sobrecomum. Um esforço anormal. Se eu tiver um muro de 1 metro, conseguir escalar, tá? Subir esse muro, ultrapassá-lo, eu não posso dizer que essa força é sobrecomum anormal. Isso para um indivíduo de estatura normal. Agora, se eu tiver aqui um anão, olha só o exemplo, para tornar bem objetivo e bem didático. Um anão, 1 metro de muro é muito. Então, se esse anão consegue atravessar, eu teria um esforço que anormal. Então, tem que ser analisado o caso concreto.
cuidado com isso, tá? E claro, para definir essa escalada, que pode ser uma subida, que pode ser eu atravessar um buraco mínimo, com força normal sobre comum, tá? Eu me dependurar, eu conseguir ultrapassar um obstáculo utilizando força e esforço sobre comum. Tudo isso é escalada, pessoal, não é apenas subir. Por isso eu tenho que ter a obrigatoriedade de perícia para definir qual foi a dificuldade enfrentada. Então, se eu vou no local onde o indivíduo pulou o muro, eu vou ter que analisar o quê? Tirar foto, demonstrar que aquele muro ali nem todo mundo conseguiria ultrapassá-lo, para depois caracterizar a qualificadora de escalada. Tá? Fique bem claro isso. Muito cuidado nas questões práticas. Então, escalada é só subir em algo? A resposta é não. Coloque aí no seu caderno. Então, escalada significa o quê? Ultrapassar obstáculos com uma força sobrecomum ou anormal. Então, não é somente subir, tá? Não é somente subir. Vamos continuar? Destreza. Olha a situação da destreza. A situação da destreza é importante porque eu vou ter que analisar a questão até da própria percepção do ato. Primeiro, conceito de destreza, expertise, habilidade, seja ela física ou manual. É o famoso punguista. Ouvir essa palavra, já sabe que o indivíduo ele pratica furto mediante emprego de destreza. Punguista, pungar, significa justamente ter essa expertise. É o famoso bate-carteira, mão leve. Olha outra palavrinha que surge aqui para o punguista. Outra terminologia, mão leve. O cara, numa trombada, ele consegue te levar relógio, carteira, celular. Eu creio que alguns de vocês que estão aí assistindo já tenham passado por isso, né? Quando você vai e leva a mão ao bolso, sua bolsa já foi o teu celular. Em locais que você tem uma grande aglomeração, shows, acontece sempre a atuação do punguista. A destreza é utilizada. Tanto que você não sente, você como vítima não percebe a subtração sendo efetuada. E geralmente essa coisa vai estar junto ao corpo. A dificuldade se torna ainda maior, o que demonstra a expertise, a habilidade manual do punguista. Tá? O que eu coloquei aqui embaixo? A análise da percepção. Olha só, por que eu tenho que analisar a percepção do ato? Primeiro ponto, se essa percepção vem da vítima, olha só, se a própria vítima percebe que estava sendo subtraída, nós teremos uma tentativa. Tá? Tentativa de quê? Aí é que vem, ó. Tentativa de furto qualificado ou de furto simples? Tentativa de furto. E agora? Simples ou qualificado? Furto simples. Por quê? Porque se a vítima percebeu, é lógico que não houve destreza. Furto simples. Tá? Agora, se essa percepção foi de um terceiro, a vítima estava lá, sentada no ônibus, o agente viu, tá? O criminoso viu o celular e simplesmente começou a meter a mão no bolso de forma que a destreza estava ali. Né? A habilidade dele física e manual era visível. E o celular estava quase indo quando um terceiro observa e avisa. Aí vai ser uma tentativa, isso, claro, se ele for impedido antes de consumar o crime, pessoal. Estou falando de tentativa aqui numa situação que evita a consumação. Tentativa de furto, está só aqui, F, qualificado. Qualificado pelo uso da destreza. Ficou claro, então? Beleza! Então, a gente vai continuar. Muita atenção para essas situações aqui quanto à destreza. Tá bom?
Vamos para a chave falsa. Pontos interessantes. O que é chave falsa? Instrumento apto para abrir fechadura. Só que a palavra-chave dá a entender que tem que ser um objeto que tem o formato de uma chave. Não. Ele pode ter forma, uma chave falsa, tá? Perdão, a cópia da chave, mesmo formato. Ou não. Olha só, um clipe pode ser usado. Uma gazua, que é um arame. Grampo. Uma chave micha, aquela chave mestra, né, que abre toda e qualquer porta. Todas podem trazer a qualificadora da chave falsa. Tá? E se eu utilizo a chave para... a própria chave, eu subtraio a própria chave do indivíduo para abrir a porta? Não, porque essa chave não é cópia, é a própria chave. Então, não vai ser qualificadora de chave falsa. Muita atenção quanto a isso aí. Concurso de pessoas. Qualificadora do concurso de pessoas. Tá? O que eu tenho aí? Pluralidade de agentes. Lembrando que na pluralidade de agentes eu posso contar a situação de contagem, tá? Partícipes e também inimputáveis. Eu tenho, por exemplo, um indivíduo que é adulto, tá? Indivíduo adulto, e eu tenho um menor. Eu sei que o menor não vai ser punido. Vai para o ECA, né? Ato infracional. Mas para a contagem eu tenho quantas pessoas? 2. Então, os inimputáveis, os partícipes, são contados. Então, para que eu tenha pluralidade de agente, 2 ou mais pessoas. Então, mesmo que seja o menor, mesmo que seja aí o inimputável, no caso, partícipe, um não reconhecido, observou-se que 3 pessoas estavam, não consegui reconhecer as outras 2, entram na contagem, tá? Liame subjetivo, que é o quê? Mesma vontade, vontade conhecida dos 3, dos 4, dos 2. Os 2 aqui queriam furtar, então há um liame subjetivo. O dolo era dos 2. Identidade de fato. 2 sabiam que iam praticar um crime. Relevância causal, claro, os atos foram cometidos com nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então, para que haja concurso de pessoas, tem que ter esses 4 requisitos. Bom, fique bem claro. E aí vem uma súmula que é importantíssima. Olha só, e você vai anotar no teu caderno. Súmula 442 do STJ. Olha só, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. O que é isso? Porque a majorante do roubo, ela fala em majorante pelo concurso de pessoas, enquanto no furto é qualificador. Então, eu não posso aplicar majorante lá no furto qualificado pelo concurso de pessoas. Tá? Então, que fique bem claro isso no seu caderno. Por isso, a anotação é importante. Súmula 442 do STJ. Tudo bem? Anotou aí no caderno? Então, vamos prosseguir. Agora você tem o parágrafo 4 ou parágrafo 4A, que é o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha só, essa qualificadora ela foi inserida com a Lei nº 13.654 de 2018. Eu sempre falo que o direito penal ele não pode ser tratado de maneira objetiva em todos os sentidos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o nosso legislador ele cria leis achando que vai trazer uma ação rigorosa, quando na verdade ele está beneficiando a parte daquele que pratica o crime. Olha esse exemplo da Lei 13.654 de 2018. Você vê ela bonitinha. Surgiu aqui com a coibição de maneira rigorosa aos furtos cometidos em caixas eletrônicas, né? Supermercados, nas próprias agências. Todo mundo achou que essa norma de qualificar o furto com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum traria uma forma mais rigorosa de pena. Quando, na verdade, olha só isso. Fazendo uma análise do que acontecia antes
para o que acontecia depois, olha o que você percebe aqui. Antes, o agente respondia, quando não tinha a Lei 13.654, respondia pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo ou destruição, combinado com o 251, que é o quê? A explosão majorada, ou seja, a pena era de 6 anos. Agora, olha só, com a inclusão aí pela Lei 13.654, o agente vai responder apenas pelo crime o quê? Do parágrafo 4º-A, que é isso que nós acabamos de colocar, emprego de explosivo. Pena mínima, 4 anos. Ou seja, é muito mais benéfica, tá? O efeito aqui vai ser positivo em vez de ser rigoroso. Não tem nada de rigoroso. Mais uma vez, a punição aqui era meta. Não só nesse sentido de recrudescer, mas até mesmo na própria aplicação da norma. Ou seja, criou-se um direito penal simbólico, que não vai ser eficaz como eles queriam, por simples atecnia no momento de processo legislativo. Tá? Então, que fique bem claro. Sendo positivo, ou seja, aqui você tem uma novatio legis in melius. Ela vai ou não retroagir? É lógico, ela vai retroagir. Tá? Vai retroagir porque ela é benéfica. Tá? Daí o questionamento aqui, ó. Como fica a situação daqueles que foram condenados com base na qualificadora de rompimento de obstáculo em concurso formal com explosão majorada? Que seria aquela situação antes da lei. E a resposta está aqui. Olha só. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Aquele mesmo artigo que trata da abolição crimes, no seu parágrafo único, ele diz: a lei posterior e de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Favoreceu ou não favoreceu, pessoal? Ótima resposta, favoreceu. Então, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por quê? Porque aqui você vai ter uma novatio, tá? Novatio. Eita, legislador brasileiro. Isso, novatio legis, tá? Não liguem para a letra. In novatio legis in melius, tá? Novatio legis in melius, ou seja, benéfica. Logo, vai poder retroagir. Então, quem teve uma condenação anterior com rompimento de obstáculo mais explosão majorada, agora pode buscar uma natureza menor na tipificação do crime. Por quê? Porque a pena reduziu em vez de aumentar. Combinado? Ok? Tá aí no teu caderno. Atenção, atenção. Pode vir uma questão sobre isso. Bom, que fique bem claro. Espero que tenha solucionado aí sua dúvida quanto a esse questionamento. Vamos continuar. Furto de veículo automotor. E aí vem uma dúvida que a gente vai solucionar mais à frente. Quando se trata de furto de veículo automotor, no parágrafo 5º, olha o que ele diz. A pena de reclusão de 3 a 8 anos, então uma pena bem grave, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado, olha só, para que haja qualificador, eu tenho que ter um transporte para outro estado ou para o exterior. Ou seja, olha só, para que haja consumação. Pronto, já estava colocando aqui, já tem embaixo. Vamos lá, vamos apagar isso daqui. Aqui, ó, logo abaixo eu fiz questão de colocar para vocês. É indispensável que haja o quê? Transposição de limites, que está relacionado aos estados, tá? Então, lembrando que estados inclui o quê? Inclui o DF. Para o direito penal, o DF está aqui incluso, tá? Ou fronteiras, que são aquelas que existem entre países, né? Então, passei do Brasil para o Paraguai, passei da Venezuela para a Argentina, tá bom? Então, tem que haver uma transposição efetiva. Não vale só na vontade, mas tem que efetivamente transpor limites ou fronteiras.
aí eu terei a aplicação do parágrafo 5º, ok? Olha esses possíveis casos práticos, como são interessantes. Olha só. Primeiro caso prático. A primeira ação, Caveirinha subtrai um veículo, fato conhecido por Belindo. Então, ele subtrai um veículo e um terceiro tem o conhecimento desse ato. Segundo ato, Caveirinha contrata Belindo para transportar o veículo para o Paraguai. Então, Belindo sabe que foi um furto e vai transportar o veículo para o Paraguai. Ele teve a função de transporte desse veículo para o Paraguai. Belindo transporta o veículo para o Paraguai. E aí, meus amigos? Como é que fica a tipificação para os dois? Vamos lá. Caveirinha. Furto qualificado. Com certeza. Ah, professor, mas ele não transportou. Não importa. Ele subtraiu o veículo e contratou Belindo, ou seja, ele instigou. Ele já tinha esse liame subjetivo com Belindo de transportar o veículo para o Paraguai. Furto qualificado. Tá? Já Belindo aqui, também furto qualificado. Tá? Aqui como autor, e aqui como o quê? Partícipe. Ele auxilia, tá? Ele auxilia a prática do partícipe. Olha só que questão interessante para uma situação de questão objetiva, questão subjetiva, certo ou errado. Tá? Vamos para o segundo caso. Belindo não concorre para o furto realizado por Caveirinha, ou seja, ele não sabia do furto, mas sabia que o que ele estava recebendo para transportar, que era o veículo, era produto de crime. Belindo transporta o veículo para o Paraguai. Então aqui você vai ter para Caveirinha que furto qualificado no parágrafo 5º, aqui, furto de veículo automotor. E Belindo, como ele não participou do crime, ele não concorre para o furto, vai ser o quê? Receptação. Receptação. Artigo 158. Tá? Receptação. Muita atenção, pessoal. Duas situações bem interessantes para serem analisadas e eu trouxe aqui para vocês. Professor, e as questões? Calma que as questões vão chegar. Ainda vamos analisá-las, tá? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º e parágrafo 7º também chegaram em 2018. O parágrafo 6º fala do furto de animal. A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Cuidado com isso. Semovente domesticável. Leão é domesticável? Não. Arara é domesticável? Não. E tem que ser domesticável de produção. Tá? De produção, ou seja, tem que ser direcionado à questão econômica. É uma galinha, é o gado bovino, gado suíno, caprino, aves, tudo isso está inserido, né, na questão dos semoventes. Você estuda no direito civil. Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Tá? Então, vamos a esse detalhe aqui. Uma peça de picanha furtada qualifica o crime? Uma peça de picanha. Você foi no supermercado, furtou uma peça de picanha. Você entra no parágrafo 6º? É lógico que não. Tá? Até porque as partes já estão vendidas. Tá? Você não foi no local da subtração, abateu esse animal ou pegou partes que estavam divididas, ou dividiu essas partes lá. Não. Tá? Então, uma peça de picanha qualifica o crime de furto. Se a subtração for durante o repouso noturno, cabe aplicar a qualificadora? É lógico. Nós falamos isso daqui.
eu posso aplicar o quê? A majorante do repouso noturno, as qualificadoras de natureza o quê? Objetiva. E aqui você tem a qualificadora de natureza objetiva. Tá? Cuidado com isso. É uma qualificadora de natureza objetiva. Então, cabe a majorante de repouso noturno juntamente com essa qualificadora. Cabe a aplicação do princípio da insignificância essa situação? Claro que cabe. Eu posso furtar uma galinha, que é um semovente domesticável de produção. Uma galinha. Eu vou ou não vou aplicar o princípio da insignificância? Lógico. Agora, claro, desde que eu tenha aqueles requisitos que o STF traz, né? Que é o quê? Mínima ofensividade da conduta, né? A famosa Mary. Olha só, Mary. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, tá? E aqui a insuficiente, né? Lesão que foi praticada. Então, se eu tiver esses elementos que STF e STJ entendem trazer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, é lógico que eu posso aplicar. Não posso aplicar de forma automática, né? Tenho que analisar o caso concreto, aí tenho que ver esses requisitos para poder aplicar ou não. Tá bom? Fique bem claro isso quanto ao parágrafo 6º. E o parágrafo 7º fala do furto, tá aí furto de animal, pessoal, mas vocês façam uma retificação, que não é o furto de animal, tá? Aqui é o furto de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Ou seja, se lá no parágrafo 4º ele falava do furto utilizando explosivos, aqui ele está falando no parágrafo 7º do furto de objetos ou substâncias que ajudem na produção do explosivo. Furto de bananas de dinamite. Tá? Então, finalizamos aqui, próximo bloco, as nossas questões. Tá? Vem comigo, continua aqui conosco, e você não vai se arrepender. Até mais!